Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou soltar a vinheta de novo aqui, tá? Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus, nós vamos dar sequência à nossa leitura sistemática do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 14. Estou pensando seriamente em dividir este capítulo em 3 partes. Eu já li do versículo 1 ao versículo 11, abordamos. Leio agora do versículo 12 ao versículo 17, fazer essa abordagem. Porque em algumas Bíblias, o capítulo 14, ele segue inteiro. Nessa que eu estou usando, tem 3 epígrafes. Uma para os versículos de 1 a 11, uma epígrafe do versículo 12 ao 17 e outra do versículo 18 ao versículo 24. Epígrafe é o tema, né, que os editores das versões de Bíblias de estudos fazem. Uma inspiração que tiveram e fica bacana para a gente se localizar no texto sagrado, né? Como é a ideia de capítulo e de versículo, não deixou de ser uma inspiração divina, porque ele nos ajuda a nos localizarmos no texto. Por isso que a gente diz livro tal, capítulo tal, versículo tal, para a gente ter uma ideia, né, de onde o texto está. Fica fácil de achar aquela passagem. Não deixa de ser uma inspiração divina isso, né, irmãos? O que é benefício, o que é bom, o que é louvável, não deixa de ser inspiração divina. Inclusive na medicina, na engenharia, nas exatas, nas humanas, é de bênção para a população, é inspiração divina. Porque quem quer o bem da gente é Deus, né? Quem quer o bem da gente é Deus. E eu falei hoje sobre uma inspiração que temos, que eu acredito que é do divino, que é promover, legislar em função do bem comum. Amém? Gênesis capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 17, nos diz a palavra do Senhor. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, chegamos aos versículos 12 a 17. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, né? Desse trecho que nós lemos, em que Abrão, no caso ainda, né, que depois recebe o nome de Abraão,
ele, que é a primeira pessoa descrita como hebreu, ele que é a primeira pessoa descrita como hebreu, e eu já expliquei isso, que é uma designação étnica que seus descendentes tiveram, né? E a palavra Abrão, ou Abraão, vem do nome de seus ancestrais. Conforme o versículo 10 ao 14 do capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 10 ao 14, que vimos ali na confusão das línguas. E o texto nos leva a essa genealogia. E também tinha um uso mais amplo de designação genérica de povos nômades, como Abraão, que seria considerado imigrante pelos cananeus, já que Abraão tinha vindo de Ur e Harã. É importante a gente estar sempre lembrando, não é, das raízes de Abrão. E a gente vai ver a importância disso mais na frente. Já pontuamos no capítulo 12 e vamos ver isso mais na frente. E agora, aqui no trecho que a gente leu, Abrão ainda, porque o nome dele depois é mudado para Abraão, e a gente vai aprender tudo isso, para quem ainda não sabe. O versículo 13 diz o hebreu, exatamente porque é a designação dada a Abrão, primeiro por causa do nome e também por causa do espaço geográfico que ele passou a habitar. Então tem uma simbiose agora aí, né, de Abraão com o espaço geográfico. Inclusive, é interessante tratar disso, porque como a gente estuda sobre comportamento humano, a ciência, inclusive, faz argumento de que o homem é produto do meio. Isso é uma coisa a ser analisada e relativizada. Fato é que nós somos pessoas influenciáveis, a gente se deixa se influenciar muito fácil. De vez em quando eu me encontro com um irmão que veio do sul, né, ou do leste, ou do sudeste, e ele é nordestino, e vem com sotaque, vem falando carioquês, vem falando paulistano, porque se aculturou ao sotaque. Né? Ele se deixou ser produto do meio. Como tem pessoas que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra, porque se deixa ser influenciada. Mas o homem não precisa ser necessariamente produto do meio, e a gente vai aprender isso, e a gente aprende isso lendo a Bíblia, é o contrário. Nós devemos ser agentes influenciadores. Você não pode ser produto do meio quando você está no meio de pessoas que são trevas. Não é por isso que no Salmo 1 diz que não devemos nos sentar à roda dos escarnecedores. Não é por isso, não. A bem-aventurança de não sentar-se na roda dos escarnecedores é exatamente para que nós, obviamente, também não sejamos influenciados. Não é? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é, obviamente, para que também não sejamos influenciados, mas é, sobretudo, por conta da identidade da gente. Como já vimos em Apocalipse 22:11, que o justo faz justiça, o injusto faz injustiça, o santo se santifica,
como já vimos em Mateus 7, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Isso aqui tem uma questão de identidade. Isso aqui é uma questão de identidade. Porque nós não devemos ser influenciados pelos maus exemplos. Ao contrário, devemos ser agentes influenciadores. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então a luz dissipa as trevas. O sal salga, a não ser que ele seja um sal insípido, que para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Que tipo de sal é você? Eu devo me policiar para onde quer que eu chegue, eu ser um sal que salga. Você deve se policiar para onde você chegar, ser um sal que salga. Devemos nos policiar para sermos luz e iluminarmos. E não sermos acobertados pelas trevas. Preste atenção. Isso é um desafio para todos nós. Não é só para quem quer chegar em um parlamento. Isso não é só para quem vai para uma faculdade. Porque antigamente, inclusive, observe que tinha-se um medo muito grande que os crentes estudassem, que os crentes ingressassem na faculdade para não apostatar da fé. Ainda hoje tem gente que entra na faculdade e apostata da fé. Eu faço 2 cursos, faço 2 graduações e a minha fé está mais viva do que quando eu entrei. Aleluia. Como eu conheço pessoas que entraram em um seminário e se tornaram céticas, se nomeiam agora ateístas, passaram a descrer da Bíblia. Veja que coisa. Veja que coisa. Entende que depende das pessoas. Depende das pessoas. Sobretudo de que de fato elas acreditam. Sobretudo no que de fato elas acreditam. Porque se você é um crente camaleão, que na igreja é de um jeito, em casa é de outro, no trabalho é de outro, na faculdade é de outro, no meio dos irmãos é de um jeito, no meio dos incrédulos é do jeito dos incrédulos, no meio dos crentes você se comporta como crente, no meio dos incrédulos você se comporta como incrédulo. Na época de Natal você é crente, na época de São João você vai para o mundo. Pelo amor de Deus, que história é essa? Que história é essa? Então não podemos ser produto do meio, como diz ou alega a sociologia e alguns outros teóricos da filosofia, da psicologia, da própria sociologia. Não podemos ser produto do meio. Devemos ser agentes influenciadores e não influenciáveis. Abraão recebe a designação aqui de Abrão, né, de hebreu, conforme vimos no versículo 13, o hebreu que habitava junto dos carvalhais de Manré, porque ele habitava na terra dos hebreus, não é? Ele passou a habitar ali entre os cananeus. Na verdade, até então ele era nômade, mas aí enquanto ele estava na sua peregrinação, ele passou boa parte na terra que o designa como hebreu. Pois bem, ele agora vai de encontro a um salvamento de Ló. Ele agora vai ao encontro de um salvamento de Ló que estava agora em situação de perigo, de risco, né, por conta dos reis que fogem da guerra, conforme vimos até o versículo 11, e aprisionam Ló.
Abraão é informado, e agora com seus servos, sabendo que a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Mas observe aqui que o tratamento do versículo 14 é como que Ló agora fosse irmão de Abraão. Ele pega os seus criados, Abraão, porque sabe que Ló está preso, e vai agora tirar Ló daquela situação, daquela enrascada. Ló que, quando os pastores deles entram em contenda, Ló escolhe logo o lugar que ele vê melhor para ele. Né? Enquanto ele deixa supostamente Abraão num lugar que não era o dos melhores. Mas lembra que eu comecei o programa hoje? Quem não assiste do começo, às vezes perde muita coisa. Mas eu comecei o programa hoje dizendo exatamente isso. Né? Que a vida ela é uma gangorra. Quem hoje está bem, amanhã pode estar mal. Quem hoje está mal, amanhã pode estar bem. E aí eu falei da empatia, que faz com que você, inclusive, trate o outro como igual, independente de quem ele seja, independente do que ele tenha, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não apenas porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque isso aí nos levaria a fazer as coisas pelos outros com interesse. E nós não devemos ser interesseiros. Nós não devemos ser interesseiros. Amém, amados? Você observe que eu não sou pregador avivalista, mas a gente vai conversar sobre a Bíblia e a gente vai sendo levado pelo Espírito Santo a profundidades, né, de comportamento, de ética, de consciência cristã, que nos faz sermos melhores crentes, melhorarmos como crentes. E quando a gente melhora como crente, a gente melhora como gente. Amém? Quando a gente melhora como crente, a gente melhora como gente. E é assim que nos ensina a palavra de Deus. Em outro momento, lá nos evangelhos, Jesus diz que não devemos dar esmola ou fazer o bem a alguém, esperando desse alguém o retorno. Esperando desse alguém o benefício. Não, a gente deve fazer as coisas para as pessoas, porque elas são a imagem e a semelhança de Deus. E quando a gente faz as coisas para Deus, com quem a gente muito menos deve fazer por interesse, a gente deve fazer por ser devedor. A gente deve fazer por querer ser-lhe agradável. Amém? A gente deve fazer por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem interesse. Porque nós já somos muito abençoados. E Deus não fica devendo nada a ninguém, aleluia. Me lembro agora, glória a Deus, de quando os discípulos passaram a noite pescando e não conseguiram pescar nada, não pegaram peixe nenhum. Aí Jesus, aleluia, pede o barco deles emprestado e pede para que ele se afaste um pouco do barco. Jesus entra no barco e começa a falar para a multidão. E quando Jesus termina de falar, de dizer o que o povo precisava ouvir, de ensinar o que o povo precisava aprender, Jesus olha para os discípulos e diz: afaste o barco mais para o fundo um pouquinho e lança a rede. Mas, discípulos, mas Senhor, a gente passou a noite
todinha e não consegui pescar nada. Não consegui pescar nada. O senhor está mandando a gente lançar a rede. Ainda mais com o senhor aqui no barco. O senhor aqui em cima do barco, falando. Essas alturas, aqui não tem peixe mesmo. Aleluia. Porque eu não sou pescador, mas o pessoal que pesca sabe que tem que estar no silêncio, né? Tem que estar estátua, né? Os peixinhos, o peixe é besta. Para pegar o peixe. Aí tá vendo o senhor aqui falando no barco, tá vendo aqui no lago. Jesus não entende nada de pescaria. Eu acho que os discípulos pensaram assim, né? Eu não viram nada ainda. Ô, glória! Eita, glória! Tá vendo aqui uma corda besta extraordinária. No começo do programa eu estava chorando de emoção, agora eu estou rindo de unção, aleluia. Mas o Senhor está mandando, né? Sob a sua palavra nós vamos lançar a rede. Ô, glória! Jesus não fica devendo nada a ninguém. Aleluia! Você não deve fazer as coisas para Jesus por interesse, já disse. Mas quando você faz, Ele abençoa. Por isso que está escrito, sede firme e constante, sempre abundante. Receba essa palavra, viu? Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não precisa aqui de língua estranha, de mistério, não precisa disso. Isso é a palavra. Isso é a palavra. E como diz a irmã Elizabeth, que sempre ora comigo, esta é a verdadeira profecia. Esta é a verdadeira profecia. É a palavra de Deus, assim. É o princípio divino. Ele não deve nada a ninguém. Aleluia. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então devemos fazer as coisas para o Senhor, por sermos devedor, porque Ele tem nos abençoado e vai nos abençoar mais ainda. O Senhor vai te abençoar mais ainda. O Senhor vai te abençoar mais ainda. Você que está me ouvindo pelo aplicativo da Rádio Acorda Bênção em qualquer lugar do Brasil e do mundo, o Senhor vai te abençoar mais ainda. Ele não deve nada a ninguém. Aleluia. Glória a Jesus. E aí nós devemos fazer as coisas pelas pessoas assim, de boa vontade, de bom grado, porque é dever de nós cristãos. É dever de nós cristãos. Não é favor nenhum. Não é favor nenhum. Voltando ao capítulo 14 de Gênesis, porque a gente dá com as viajadas na inspiração divina, né? Mas Deus vai falando com a gente assim, lindo, maravilhosamente. Abraão vai ao encontro de Ló, que, querendo ou não, quando você analisa o capítulo 13, Ló deixou Abraão numa situação desconfortável, que se Abraão fosse outro, dizia, rapaz, esse menino, ele é meio problemático, ele procurou a vista dele lugar melhor, e se não fosse a bênção do Senhor, eu estava agora quebrado na emenda, estava mais quebrado que a rua de terceira, tipo assim. Ele nem me viu na prova, ele me colocou na prova. Eu vou me revoltar com ele? Não. Como já disse no começo desta abordagem do programa, crente não pode ter revolta, vingança. Isso não compete a nós, a vingança vem do Senhor. Esses ressentimentos não são saudáveis, são patológicos, eles adoecem. Eles adoecem. Não devemos guardar ressentimento. Não devemos guardar ressentimento. Se perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Não devemos guardar ressentimentos. Abraão não teve dúvida. Ló está em apuros. Vou salvá-lo. Vou resgatá-lo. Vou tirá-lo dessa situação. Aprendamos com essa atitude de Abraão. Amém? Se esta palavra mexeu com você, lhe impactou, se esta palavra fez você repensar sua postura de cristão, o que você ouviu foi mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz
do divino.